Um bom dia a todos vocês. Podem ficar à vontade, sentar-se. É uma alegria podermos nos reunir para ouvirmos a palavra de Deus. Termos esse momento de comunhão, colocar nossas vidas nas mãos de Deus, também em oração e pedir que Ele sempre nos conduza. Por isso quero saudar a cada um de vocês que aqui está presente e também aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais com a palavra bíblica que é lema da nossa semana. Palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. É o amor de Deus que nos une e nos liga uns aos outros e com Deus. É pelo amor que nós estamos unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É com o amor que Ele tem por nós que nós também podemos nos achegar a Ele e assim nos sentirmos abraçados por Ele para sermos conduzidos em nossa vida. Convido para iniciarmos louvando ao nosso Deus, cantando o número 6, Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir, aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus, aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar, aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Aqui na casa de Deus nós temos lugar, nós temos morada, porque esse Deus nos acolhe como seus filhos e filhas. Por isso eu convido aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé. Estamos aqui reunidos e reunidas como irmãos e irmãs na fé, e por isso o fazemos em nome do nosso Deus Pai, que em amor criou tudo o que vemos. Em nome do Deus Filho, Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus, o nosso Salvador. E em nome do Deus que é Espírito Santo, que nos une e nos anima na fé. Amém. Palavra de 1 Pedro nos diz: Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Deus nos chama para ser algo especial. Através do seu agir em nossa vida, Ele nos torna seus filhos e filhas. Por isso nós também queremos nos colocar diante deste Deus assim,
como filhos e filhas humildes e reconhecer também as vezes em que nós erramos em não conseguir viver como seus filhos e filhas. Assim nos unimos e confessamos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, querido Pai, Tu és misericordioso para com todas as pessoas que se achegam a Ti com sinceridade. Confiantes no Teu amor, que nos acolhe, nos colocamos em Tua presença para confessar os nossos erros, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, quando desprezamos a Tua graça, quando ignoramos o Teu mandamento e a Tua palavra. Muitas são as vezes, Senhor, em que não nos deixamos guiar pelo Teu Santo Espírito, não cedemos lugar ao Teu amor que acolhe, deixamos de ser gratos e gratas por tudo que de Ti recebemos. Pedimos-Te, ó Deus, por meio de Teu Filho Jesus Cristo, que nos perdoes e nos renove por Teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, a Tua graça e a Tua paz. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Sempre que nós confessamos os nossos pecados ao nosso Deus, Ele é fiel no seu amor e na sua graça, nos acolhe e através da sua palavra nos anuncia o seu perdão, dizendo através do profeta Jeremias: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O amor de Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, que Ele nos acolhe, perdoa os nossos pecados e esquece daquilo que nós fizemos, porque o seu amor por nós em Cristo Jesus nos dá o perdão. Por isso, a todos vocês que confessaram seus pecados com sinceridade em seu coração, eu vos anuncio, os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai misericordioso, estamos aqui reunidos e reunidas para ouvir a Tua palavra. Por amor de Teu Filho Jesus, nós Te pedimos, ilumina-nos e concede-nos o Teu Santo Espírito. Guia-nos e santifica-nos no conhecimento da Tua verdade. Dá, Senhor, que ouçamos a Tua santa palavra com atenção, para que andemos de acordo com a Tua vontade e Te sirvamos com todo o nosso ser. Isso nós Te pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo reina hoje e sempre. Amém. Cuidado, queira sentar-se. Nós paramos para ouvir a palavra de Deus cantando o hino 171. Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver. O pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, o que
Graça e paz a todos e todas vocês, da parte daquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra que vai conduzir a nossa reflexão nesta manhã se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 até 21. Mateus 14, 13 a 21. Esta palavra diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-o aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O relato desta multiplicação dos pães, ele é bem interessante e ele consta nos 4 evangelhos. Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam de como isso impactou a vida das pessoas. O nosso texto começa com Jesus ouvindo isto. Ali começa Jesus ouvindo isto, ele foi se retirar. O que Jesus ouviu? Jesus tinha ouvido a notícia de que João Batista tinha sido assassinado. Ele foi assassinado por Herodes, por causa de uma promessa tola para a sua enteada. E ali Jesus então resolve se retirar. Jesus pensa na morte de João Batista. João Batista era seu primo. João Batista era o precursor, aquele que veio para preparar o ministério de Jesus. Dentre aqueles que estavam ali, dos discípulos de Jesus, também havia aqueles que eram antes discípulos de João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus para que ele iniciasse o ministério público. Aquilo deve ter impactado de uma forma muito forte a Jesus. E Jesus então chama os seus discípulos e ele vai para um lugar deserto. Lá espera ter descanso, repouso para a alma. Jesus espera naquele momento, e Jesus tinha esses tempos seguidamente de procurar lugares desertos e unir-se ao Pai em oração. Colocava ali o seu ministério, a sua vida em ordem. De repente Jesus pensa em fazer com os seus discípulos esse retiro, trazer eles para um momento de descanso, porque estava pesado. O ministério, em alguns momentos, fica pesado. E Jesus, então, vai para aquele barco. Jesus vai para um lugar deserto, mas diz que as multidões ficam sabendo que Jesus está indo em determinada direção. E eles vão por terra e seguem Jesus. E ao desembarcar, as multidões já estão lá. Os planos de Jesus foram completamente frustrados, temporariamente. Jesus queria um tempo de descanso, um tempo de repouso, um tempo de colocar a vida no eixo de novo. E o que acontece é que as multidões estão ali.
E Jesus, em vez de dizer que as multidões estão atrapalhando o momento dele, diz o texto que Jesus se compadece deles. E essa é a questão aqui. Jesus é movido pela compaixão. Mesmo que seus planos agora foram temporariamente frustrados, Jesus se compadece deles. Nos outros textos do Evangelho, Jesus diz que olha para aquela multidão, se compadece deles porque eles são como ovelhas que não têm pastor. E ali Jesus passa a curar as pessoas enfermas. Os discípulos, depois desse tempo que Jesus está ali, compadecido, curando as pessoas, parece que Jesus perde a noção do tempo, Jesus está bastante ocupado, parece que daí os discípulos começam a olhar a multidão, olhar para o lugar onde eles estão, começam a olhar para o relógio, da forma como eles tinham isso naquele tempo, olhando para o céu, e daí eles viram, está ficando tarde, tem muita gente aqui, o lugar é deserto, a gente precisa fazer alguma coisa. E os discípulos trazem a sua própria solução. Os discípulos, eles pensam como a gente pensa, eles pensam com uma lógica. Olha para o lugar, olha para aquele monte de gente, olha para o tempo e diz: Jesus, é hora de parar de ser misericordioso. É hora de cessar a compaixão, porque agora, Senhor, manda essa gente embora. Eles precisam sair daqui e arranjar lugar para comer. E essa é a nossa lógica. E aí que difere da lógica do reino de Deus, que nós temos estudado aqui já há algum tempo nos nossos textos bíblicos que antecederam esse domingo. A lógica de Deus é diferente. Lá na passagem de Isaías, Deus diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Nós podemos fazer os nossos planos e dentro da nossa lógica querer resolver as coisas, mas Deus pensa diferente. E é por isso que nós precisamos estar constantemente junto de Deus, junto de Jesus. É preciso que a gente se alimente da palavra de Deus diariamente. É preciso que essa palavra traga impacto no nosso viver, porque se nós nos distanciamos demais, nós começamos a viver por nossa própria conta, por nosso próprio risco. Nós achamos que damos conta das coisas sozinhos, achamos que as soluções para os nossos problemas nós temos que fazer. Às vezes a gente acha até que Deus está muito ocupado, ou que tem alguma cota de misericórdia, alguma cota de compaixão. A gente diz: não vou incomodar Deus com isso, eu vou e dou o meu próprio jeito. Nós precisamos ficar perto de Jesus. Ficar perto de Jesus para que a forma de pensar do reino não fuja da gente, não fuja de nós, porque nós corremos o risco daí de querer resolver as coisas do nosso próprio jeito. Manda embora, não tenho nada a ver com isso, cada um que se vire. Muitas vezes essa é a nossa lógica, muitas vezes é assim que nós agimos com as pessoas. Tem o momento da misericórdia, mas tudo tem um limite. Agora, cada um pega o seu rumo e arranja para si o que comer. Como eu disse, a lógica do reino é diferente. E Jesus diz: não precisa mandar esse povo embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. E aí o negócio fica mais complicado ainda. Como assim? Nós, os discípulos, dar de comer a toda essa gente? Diz ali que eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Era uma grande multidão. E os discípulos disseram: não dá. Nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Eu sempre erro essa proporção. Às vezes eu digo 2 pães, 5 peixes. Depende do tamanho do pão e depende do tamanho do peixe. Mas são 5 peixes. Não, são 5 pães e 2 peixes. Como eu sempre erro. Mas era pouco. Era pouco, não importa se são 5 pães, ou 2 pães, ou 5 peixes, ou 2 peixes. Era pouco. Era pouco para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. 5.000 homens, mais mulheres, mais as crianças.
Era muito pouco. E assim, muitas vezes, nós nos achegamos também a Deus, achando que aquilo que nós temos é muito pouco. E de fato é. Muitas pessoas se achegaram a Deus e no chamado de Jesus, no chamado dos profetas, a gente vê isso também, né? Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, o que eu tenho é tão pouco, o que eu sei é tão pouco, como é que eu posso te servir? Se nós olharmos para as parábolas do reino, que nós temos logo no capítulo anterior, ali em Mateus 13, Jesus fala das pequenas coisas que Deus torna grandes. Aliás, essa é uma das especialidades de Deus, tornar coisas pequenas em coisas enormes, que transformam. E nessa especialidade, Jesus está agindo aqui de novo. Os discípulos ainda não conseguiam perceber aquilo. Chegaram e dizem para Jesus: o que temos é pouco. Nós vivemos dessa lógica também. No serviço a Deus, muitas vezes, nós também usamos as mesmas desculpas. O que eu tenho é tão pouco. O que eu sei é tão pouco. Só que o convite de Jesus, ele soa com algo que transforma. Jesus meio que diz: é verdade, é muito pouco, mas tragam um pouco para mim. E eles fazem isso. Levam lá os 5 pães e 2 peixes, dessa vez eu acertei, e Jesus então começa a distribuir. Antes de distribuir, Jesus eleva os olhos aos céus, abençoa aquele alimento, e daí ele reparte o pão. Ele reparte o pão e dá para os discípulos. Ordenou que as pessoas sentassem na relva. Fico imaginando essa cena, é fantástica. E ele vai dando isso para os discípulos. E os discípulos vão passando para as pessoas. E o negócio não acaba. E eles vão comendo daquilo que Jesus está partilhando com eles. E aquilo que Jesus vai dando para eles, enche eles completamente. Não é uma amostra. Não é que Jesus está dizendo para eles: olha, o que eu estou te dando aqui é só um pedacinho, né? Passa, vai adiante, come só um pouquinho, só para dar uma engambelada na fome, como a gente diz, né? O texto diz que eles se fartaram, eles ficaram cheios, e para não ter dúvida daquilo que estava acontecendo, sobraram 12 cestos. 12 cestos. Não sobrou um Tupperware que a gente bota depois, restinho de comida. Sobraram 12 cestos, da abundância de que Jesus tinha multiplicado para aquelas pessoas. Movido por compaixão, Jesus provê. Jesus transforma o pouco em muita coisa, que alimenta as pessoas, por dentro e por fora. Jesus faz um gesto que se torna conhecido. E isso aqui sim é um prenúncio daquilo que Jesus vai fazer na grande ceia, daquilo que Jesus partilha com os seus discípulos, e ele ordena que isso seja partilhado em sua memória, através dos tempos. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue, isto sou eu, e isto eu estou dando para vocês. Aquilo que Jesus faz é um prenúncio desta ceia que nós também compartilhamos. Nós estamos num tempo estranho, ainda em distanciamento social, retomando as coisas aos poucos. Assim também nós vamos retomar aos poucos também os nossos cultos com a ceia do Senhor, com todos os cuidados, para que a gente receba desta vida proporcionada por Jesus Cristo
Mas nós lembramos que esta multidão ela foi alimentada por dentro e por fora, e nós também somos sustentados por Cristo, a partir daquilo que Ele faz por nós. Já não são mais 5.000 homens, não são uma multidão desse tamanho, são milhares e milhões de vezes mais do que isso, porque Jesus continua sustentando os seus. Quantas pessoas receberam isso? Quantas pessoas saíram fortalecidas por esta palavra que foi sendo dita através da história? 2000 anos, tomem, comam, isso sou eu estou dando para vocês, tomem e bebam, isso sou eu me dou para vocês, vivam a partir de mim, vivam a partir da lógica do reino. Não foram mais só 5.000, mais mulheres e crianças, foi muito mais gente. Através desses 2000 anos, Jesus sustenta muita gente. Jesus nos sustenta. A mesma coisa continua acontecendo. Movido por misericórdia, Jesus vem ao nosso encontro e nos alimenta. Movido por sua misericórdia, Ele também não nos manda embora. Muitas vezes as pessoas vivem a partir dessa lógica. Manda embora, deixa que se virem, cada um cuida do seu. Mas em Jesus, movido por sua misericórdia, Ele não nos despede sozinhos. Ele quer nos alimentar. Jesus se reparte todo. Ele não nos manda embora para comprar alimento, porque Ele sabe que desse alimento nós não podemos comprar. É fruto de pura graça. Assim já dizia Isaías sobre o Salvador, sobre esta ação. Vocês que não têm dinheiro, venham e comam de graça. Venham, bebam de graça daquilo que é graça de Deus, daquilo que Deus nos presenteia. Jesus quer se repartir para nós também hoje. Ele quer que todo o nosso ser seja redimido. Nós somos um ser, somos seres em completude. Nós somos integrais. E é assim que Jesus quer nos salvar. Foi assim que Ele se deu para nós. Ele se deu no seu corpo, com toda a dor que isso deu. Não foi só uma morte espiritual, foi uma morte na carne. Foi assim que Ele se entregou por nós, e é assim que Ele também nos redime. Nós não precisamos só de uma salvação em plano espiritual. Todo o nosso ser precisa de redenção da parte de Deus, porque os nossos pés nos levam para lugares inadequados, nossas bocas falam palavras inadequadas, os nossos braços muitas vezes se cruzam, os nossos olhos se viram para lugares onde a gente não quer ver. Jesus quer nos redimir, nos salvar por inteiro. Nós não estávamos lá para ver esse milagre. Nós temos esse relato registrado aqui no capítulo 14 de Mateus. Mas nós somos parecidos hoje com aqueles discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús depois da ressurreição. E assim somos nós, discípulos de Jesus depois da ressurreição. Eles reconheceram Jesus quando? Reconheceram Jesus no partir do pão. Eles viram Jesus se repartindo de novo. E no partir do pão eles reconheceram Jesus. Jesus, é o nosso mestre. Ele está se dando para nós. Ali eles reconheceram Jesus. E depois de reconhecer Jesus, eles se perguntaram então, como é que nós estávamos, como é que nós não percebemos antes, né? Como nos ardia o coração quando queimava por dentro, quando Jesus expunha, explicava as Escrituras. Nós somos assim hoje. Nós reconhecemos Jesus porque Ele se dá a nós e quer nos alimentar por dentro e por fora. Jesus se dá a nós e Ele quer ofertar de si para que vivamos do seu amor, da sua graça.
Ele nos alimenta porque Ele nos ama. Ele nos dá de si mesmo. A sua palavra continua queimando em nós e transformando muitas vidas. Ele não nos manda embora e nos satisfaz profundamente, porque é assim que Ele quer se relacionar conosco. Que nós recebamos esta dádiva da graça de Deus em nosso viver, que esta palavra nos sustente, que a comunhão com Deus nos leve a viver uma vida diferente. Não através da nossa lógica, que exclui, que manda embora, mas através da lógica da misericórdia de Jesus. Esta misericórdia é que precisa ser levada adiante. Através do seguimento de Jesus Cristo, nós somos chamados a ter misericórdia, a tratar as outras pessoas com misericórdia, ficar bem pertinho de Jesus, ficar perto dele para que o seu modo, o seu olhar para as pessoas faça parte também do nosso modo de ser. Deus queira assim nos abençoar. Amém. Nós queremos responder à palavra de Deus que vem a nós como dádiva. Queremos fazer isso confessando nossa fé através do credo apostólico. Convido quem puder que se coloque de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos hino 623. Grandioso és tu, grandioso és
vens presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Momento para os nossos avisos. No nosso próximo domingo, então, teremos também nosso culto presencial com transmissão ao vivo, dia 9 de agosto, às 9 horas, também dia em que celebramos o Dia dos Pais. A oferta do culto de hoje destinada pela nossa igreja a nível sinodal, e o nosso sino destina para a Casa de Retiros de Cascavel, que é o nosso espaço de retiro, de seminários, aonde então sempre somos acolhidos e ali podemos também ter os nossos momentos de aprendizagem, de crescimento na palavra de Deus. Então as ofertas estão sendo feitas através dos envelopes que estão nos bancos para que a gente não tenha contato, e assim então vocês podem fazer a sua oferta depois durante o hino. A secretaria, então, está atendendo normalmente, de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30. E no final de semana, do dia 14 e 15 de agosto, nós teremos a nossa feira de cucas aqui na comunidade. Nós vamos seguir todas as orientações e as normas, de atendimento também para poder fazer a nossa feira de cucas. E pedimos desde já, então, que vocês nos ajudem a divulgar. Vamos estar colocando nos grupos da semana um post, então, da feira de cucas, também ajudando nas doações. Quem quiser fazer as listas vão estar disponíveis nos grupos da comunidade. E assim, então, vamos ter esse momento de feira até para também auxiliar um pouco aqui na comunidade, nesse tempo diferente que estamos vivendo. Seriam esses os nossos avisos. Convido para nós cantarmos o hino 298. Depois desse hino, então... Não é verdade. Falha técnica. Nós vamos então ter nosso momento de oração, de intercessão. Nós recolhemos então os pedidos que vieram online. Esse aqui pediu, aquele tá internado. Ah, tá. Ele pediu para os... Tá. Convido então aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé, assim juntos nos unimos em oração. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este encontro contigo, pela tua palavra que nos alimenta e nos sustenta em nosso viver. Agradecemos, Senhor, por tua ação em nossas vidas, por tua orientação e acolhimento. Dá, Senhor, através do teu Santo Espírito, que a tua palavra frutifique em nós, para que possamos testemunhar o teu amor e a tua misericórdia em nosso mundo. Diante de ti, Senhor, também colocamos os nossos pedidos, crendo com firmeza que nos ouves e que queres vir em nosso auxílio. Pedimos e intercedemos, Senhor, por nosso mundo e por suas lideranças, que a paz possa retornar para aqueles que quase esqueceram o significado dela. Que a justiça se estabeleça pela ação de pessoas guiadas por teu Santo Espírito. Intercedemos, Senhor, por nosso país, que aqui também possamos viver um pouco mais da vida abundante que queres dar a todos os teus filhos e tuas filhas. Pedimos, Senhor, pela tua igreja em todo o mundo e por nossa comunidade. Pedimos, Senhor, para que ela possa estar sempre consciente do seu papel de ser sal da terra e luz do mundo, que possa fazer diferença nesta sociedade marcada pelo individualismo e descaso. Também, Senhor, pedimos que nossa comunidade, através da tua ação, do teu Espírito, cresça no conhecimento da tua palavra para viver sob a orientação do teu Evangelho. De forma especial, Senhor, nós intercedemos por todas as pessoas que passam por algum motivo de sofrimento. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que vivem solidão e abandono, por aquelas que estão desempregadas.
Pedimos, Senhor, por aquelas que se encontram enlutadas. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que se encontram doentes. Pedimos, Senhor, de forma especial pela vida da Dona Marlene Upierre, que vai fazer um exame de cateterismo nesta manhã. Pedimos que Tu a acompanhe, Senhor, e conduza aos médicos. Pedimos, Senhor, pela vida da Solange Zimmermann. Pedimos também, Senhor, pela Ingrid Schwartz, pela Solange Terezinha Moraes, que estão internadas na policlínica. Pedimos, Senhor, também pela saúde da mãe da Beatriz Roden. Pedimos a Deus também pela Sandra Lim, por sua saúde, pela Ana Maria Cardoso, que faleceu, pelos seus familiares que passam este momento de despedida. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que estão internadas nos hospitais. Especialmente pedimos por aquelas que estão internadas por causa da Covid-19. Lembramos aqui de forma especial, Senhor, o médico internado em Maringá, o Lucas. Pedimos pela sua vida de tantas pessoas, Senhor, que têm passado por esses momentos tão difíceis nesta pandemia. Pedimos pelas pessoas que trabalham na saúde, Senhor, e dedicam-se ao cuidado destas pessoas. Ilumina-os, Senhor, fortalece-os, protege-os, dá-lhes também, Senhor, ânimo no cuidado das pessoas. Pedimos a Deus pela Tua misericórdia neste tempo em que vivemos, pelas tantas famílias que choram a perda de seus entes queridos por causa desta doença e por tantos outros motivos. Tu conheces, Senhor, Tu conheces cada coração, Tu conheces cada vida e sabe do que elas necessitam neste momento. Por isso colocamos, Senhor, cada uma dessas pessoas que aqui mencionamos em Tuas mãos bondosas. Que o Teu amor e o Teu cuidado possa estar sobre cada uma delas. Também a nossa vida, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos. Que Teu Espírito nos renove, que ilumine as nossas mentes, que fortaleça o nosso ânimo e a nossa esperança. E nos ajude, Senhor, a multiplicar o testemunho do Teu Evangelho em nosso agir e viver. Tudo mais, Senhor, que nós trazemos dentro de nós, em nosso coração e pensamento, queremos colocar em Tuas mãos, quando juntos e juntas oramos em fé e confiança, com as palavras que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos cantar então o nosso hino de bênção, 298, Bênção do Caminhar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. A bênção de Deus é um sinal visível de que Ele quer sair daqui conosco, nos acompanhando em nossa vida com o seu cuidado, com o seu amor. Por isso nós queremos receber essa bênção do nosso Deus.
Que o Senhor te acompanhe ao partires deste lugar, que Ele vá à tua frente para iluminar o teu caminho, que Ele caminhe ao teu lado para ser sempre teu amigo, que Ele vá atrás de ti para proteger-te de qualquer dano, que seus braços carinhosos estejam debaixo de ti para te sustentar quando o caminho for difícil e estiveres muito cansado. Que Deus esteja sobre ti para te cuidar, a ti e a todos os que amas, e sobretudo que Deus viva em teu coração para dar-te a sua alegria e a sua paz para sempre. Assim sejam todos vocês abençoados e abençoadas em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus vá com cada uma de vocês e esteja também com aqueles que nos assistem. Que a bênção de Deus os sustente e lhes dê a certeza de que Deus caminha com você. Deus está presente em sua vida e assim Ele quer ser, aquele que caminha ao lado e sustenta o seu viver. Assim, até nos encontrarmos novamente, que Deus os conduza e os carregue nos seus braços de amor e de graça. Vão todos na paz do Senhor e sirvam a Ele com alegria em seu coração. Amém.